Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse. Tudo pentecostal, irmãos. Amém. Somos mesmo. Amém. Oh. Apocalipse. Capítulo 5. Yes. Se um servo de Deus, Denis, traga uma água com gás para mim, por favor. Apocalipse. Capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: abre para mim, Denis. Denis, abre aqui para mim. Por favor. Vem aqui, por favor. Obrigado. Capítulo 5, verso 1 diz assim: e eu vi na destra do que estava sentado do trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. E eu, João, chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciões, um cordeiro estava em pé. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez. Senhor, hoje é um domingo tão especial. E nós te agradecemos por passar este domingo ao seu lado. Que a tua palavra venha e nos traga luz, compreensão, discernimento, principalmente gratidão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, neste domingo de Páscoa, o texto que Deus ministrou ao meu coração está no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse tem um propósito para a sua e para a minha vida. Não tem por objetivo trazer para você e para mim medo, incerteza, desconfiança. Mas o livro de Apocalipse tem um objetivo para você e para mim: trazer esperança. O momento em que João escreve esse livro, ele estava em uma ilha, preso por amor a Cristo. Os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos, assim como nós tivemos notícias hoje no Sri Lanka. E no meio daquele caos, no meio daquele sofrimento, no meio daquela perseguição, Deus abre a visão daquele homem espiritual e começa a consolar o coração dele e de todos os seus leitores. Pois o objetivo de Deus para o coração de João não era fazer que quando João recebesse as revelações, sentasse e começasse a estudar a cauda, a besta, o código. Mas o objetivo de Deus para o coração daqueles homens era fortalecê-los, animá-los. E nesse momento de ânimo e de fortalecimento,
chega um exato momento aonde a revelação começaria a ser aberta, e não existia nenhum homem, nenhum ser digno de abrir os selos e abrir o livro para que a revelação fosse compartilhada. E o texto nos diz que João começa a chorar, e de repente existe uma voz que o consola dizendo assim: olha, fique em paz, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o selo. E de repente, quando João olha, ele vê a figura de um cordeiro. E essas duas figuras, leão e cordeiro, cordeiro e leão, me ensinam alguns princípios que nós precisamos compreender em momentos como esse, em uma data como essa. Todas as vezes que você lê a palavra cordeiro no Antigo Testamento, precisa existir na sua mente a compreensão de duas palavras. Porque todas as vezes que cordeiro é apresentado, tanto no Antigo como no Novo, parece que aquelas palavras estão completamente intrínsecas, ligadas dentro dessa figura. Quando você lê episódios como de Abraão, que recebe uma ordenança de Deus para sacrificar o seu filho, em Gênesis capítulo 22, Isaac, e Abraão sobe até o monte Moriá, e ele está pronto de consumar o ato do sacrifício do seu próprio filho. De repente ele ouve uma voz, e ele observa que no meio dos arbustos havia um cordeiro. E a voz dizia: Abraão, você não precisa sacrificar, porque o cordeiro do sacrifício foi preparado. Em Êxodo capítulo 12, onde é relatado para a sua e para a minha vida a primeira Páscoa, todos os primogênitos haveriam de ser mortos, mas de repente aparece uma ordenança de Deus para que pudesse ser sacrificado um cordeiro. Quando Jesus se aproxima de João Batista, João Batista aponta em direção a Cristo e diz: ali está o cordeiro. Tanto no Antigo como no Novo, o entendimento de cordeiro, em primeiro lugar, é provisão. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, existe a provisão da parte de Deus ao enviar um cordeiro. Quando todos os primogênitos haveriam de ser mortos, existe a provisão de sacrificar um cordeiro para que os primogênitos não fossem. Quando eu e você estávamos destinados ao inferno, houve a provisão de Deus ao enviar o Cordeiro Santo para morrer por você e por mim, e ser a provisão exata de Cristo para a nossa salvação. O cordeiro está diretamente relacionado à provisão, mas o cordeiro também está diretamente associado com substituição. Em Gênesis 22, o cordeiro substitui Isaac. Em Êxodo 12, o cordeiro substitui os primogênitos. Na cruz de Cristo, Cristo substitui você, Cristo substitui eu. E sabe o que nós declaramos acerca da Páscoa? A provisão de Deus ao enviar o seu Filho, e a graça de Deus ao substituir o seu Filho pelos nossos pecados. O Cristo que se revela como Cordeiro é o Cristo da provisão, mas é o Cristo da substituição. Quando você assiste filmes como A Paixão de Cristo, e você olha para aquele ator sendo massacrado
Na verdade, o que você precisaria imaginar não é o rosto de Jesus, a figura de Jesus, mas ali deveria ser imaginado o seu rosto, a sua figura. Mas existe algo fantástico e sublime da parte de Deus. É que Deus providenciou a substituição da sua vida e da minha vida pela vida dele. E sabe o que a igreja celebra na Páscoa? A provisão e a substituição dos nossos pecados pela santidade de Jesus. E talvez você está aqui com dúvida. E sabe o que nos causa dúvida acerca do perdão? É achar que a graça, a misericórdia e até mesmo o perdão está tudo associado ao que eu sou e o que eu faço. Mas desconstrua hoje. Porque no dia que Abraão ia matar o seu filho, quem providenciou o cordeiro foi Deus. Quando Deus ia matar os primogênitos, Deus providenciou o cordeiro. E quando a morte um dia haveria de ter alcançado você, Deus providenciou o cordeiro, Ele mesmo. Você pode dizer amém por isso? Mas o que eu acho mais fantástico é ver que Jesus, Ele se apresenta e se revela como o cordeiro da provisão e da substituição. Mas parece que existe uma mudança. Cordeiro, todas as vezes que você vê e lê, parece que é pausado no sentido daquilo que Jesus faz até a cruz. E a figura que Cristo Jesus se revela e que Cristo Jesus apresenta para João, para a sua vida e para a minha vida agora, é a figura do leão. Porque Jesus morre como cordeiro, mas ao terceiro dia Ele ressurge como leão. Agora Ele não apresenta mais como servo sofredor, como aquele que foi humilhado e transpassado, mas agora a sua figura é apresentada como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que agora reinará para todo sempre. Quando nós olhamos acerca da figura de Jesus como leão, nós precisamos nos lembrar aquilo que foi dito por Jacó, seu filho Judá, em Gênesis 39, quando ele olha para o seu filho e diz: você é semelhante ao leão, e nunca vai se afastar do meio de ti o cetro de rei para reinar. E sabe o que significa? Jesus se apresentando, ou sendo apresentado como leão, é o Cristo que está sendo revelado como prometido pelo Pai. É o Cristo que é apresentado para a sua vida e para a minha vida como Cristo, Rei e Senhor. Senhor da morte, Senhor das trevas, Senhor que reina sobre todos e tudo. Que diante dele todos os joelhos precisam se dobrar, todas as línguas precisam confessar que Ele é Senhor. E quando você lê Apocalipse capítulo 5, e Jesus aparece, aquela figura predominante de leão, de rei, os 24 anciões, todos os anjos se dobram, o reverenciam e o adoram. Mas quando eu leio Apocalipse capítulo 5, o que demonstra para mim o reinado de Cristo não é a adoração dos 24 anciões, dos anjos, porque isso ele já tinha na eternidade. Mas o que demonstra o reinado de Cristo é quando chega no versículo 9 e o texto diz: e Deus, através do seu Filho, comprou para Ele todos os homens de todas as raças,
de todas as tribos e nações. Sabe por que Ele é rei? Porque Ele conseguiu, através da sua majestade, resgatar o que se havia perdido. E o que se havia perdido eram seus filhos, que foram resgatados através do seu reinado, da sua soberania, da sua glória e do seu poder. Mas quando eu olho e termino minha palavra olhando para essa figura de Jesus como leão, o que gera no meu coração é a doce e fantástica sensação da ansiedade em poder saber que um dia eu o encontrarei. E quando eu o encontrar, eu serei o seu súdito eternamente. Porque afinal, Ele é Rei e Senhor da história. Mas Ele é Rei e Senhor da eternidade. Ele é Rei e Senhor da sua e da minha vida. A Páscoa, ela não tem por objetivo de trazer para a igreja de Cristo um momento de tristeza, porque a tristeza, ela para ao terceiro dia, quando Cristo Jesus ressuscita e se apresenta diante dos seus discípulos e diz: filhos, filhas, eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai preparar morada para vocês. Mas eu vou enviar o meu Consolador, que estará todos os dias na vida de vocês, porque eu estou esperando vocês no meu reino, na minha eternidade, para tudo sempre. E a expectativa que precisa existir no seu coração é a expectativa que um dia houve. Sabe quando talvez você pisou a primeira vez na igreja? Sabe talvez quando você esteve aqui em qualquer outra denominação e quando te pregaram ou pregaram para você a primeira vez sobre eternidade e que você não sabia muita coisa, mas a única coisa que você sabia é que você gostaria de estar lá, porque algo avassalador alcançou o seu coração, a sua mente, o seu corpo e te dominou com um entendimento de arrependimento, de graça, de perdão e de misericórdia. E parece que houve a expectativa do batismo, houve a expectativa da primeira ceia, houve a expectativa de ver a presença do Espírito Santo sendo real, houve a expectativa de viver a eternidade. O que Deus estava dizendo para João e para os seus leitores é mais ou menos isso: tenham expectativa na minha vinda, tenham expectativa de encontrar comigo, porque tudo vai passar, mas o meu reinado e o meu reino jamais passarão. Tenham a expectativa, e o que João estava escrevendo era que aqueles homens, ao ler aquela carta e ao serem sentenciados à morte, eles se agarravam na expectativa que o leão, ele não ruge diante de situações, mas o leão ruge diante do coração daquele que está passando por aquelas situações. Mas que na mesma velocidade que a morte vem, é a mesma velocidade que o Pai aguarda os seus filhos em pé, dizendo: vinde a mim, amados de meu Pai, que foram comprados pelo meu sangue, através do meu sacrifício providencial e substitutivo na cruz, porque afinal eu sou Rei e Senhor da história. Feche seus olhos.
Sabe tudo aquilo que você fez? Sabe tudo, tudo, tudo. Sabe as noites que você gastou em lugares que você sabe que não era o seu lugar? Sabe naquele momento que você estava naquela cama? Sabe naquele momento que você estava exatamente naquele bar? Sabe exatamente naquele momento que você olhava para a sua vida e nada fazia sentido? Que você olhava para todos os seus pecados, para tudo aquilo que você faz, e que às vezes a sensação que você tem é que nem existe perdão para tantas coisas que você já fez. Sabe aquele convite que falaram, vamos para a igreja, e quando você entrou aqui, parecia que isso aqui não era o seu lugar? Que você olhava para um lado, olhava para o outro, e muitos diziam, um dia eu vivi isso, e hoje já não vivo mais. E outros diziam, eu nunca vivi isso. Hoje a graça de Jesus, o próprio Cristo, vem aqui e diz, eu sou o Cordeiro de Deus, que tirei o pecado da humanidade. Porque eu sou a provisão exata da sua necessidade. E sabe essa necessidade que você tem de algo a mais? Uma experiência a mais, uma aventura a mais? Talvez um namorado a mais, um casamento a mais, uma noite a mais. Uma fortuna a mais, um carro a mais, uma moto a mais. Jesus hoje vem e fala assim, você não pode ter algo a mais se você não tem aquilo que é pleno, único e capaz de preencher todas as lacunas do seu coração. Eu, o Senhor. E você pode mudar de noiva, você pode mudar de marido, você pode mudar de geografia, você pode mudar de país, você pode mudar de tudo. Mas se você não mudar e falar, Cordeiro Santo de Deus, que tirou o pecado do mundo, vem hoje tirar o meu e perdoar minha vida. Porque eu sei que o Senhor é a provisão exata daquilo que eu precisava. E eu sei que o Senhor é a substituição daquilo que eu merecia. E sabe o que você merece, assim como eu? A morte. Mas sabe o que Cristo olha para você e para mim e diz? Você merece a vida. E talvez hoje você está aqui, só você sabe para onde você andou, só você sabe o que você fez. Mas Jesus vem de uma forma escandalosa, riscar o chão, olhar em direção aos seus olhos e dizer, aonde estão os seus acusadores? Aonde estão aqueles que te acusam? E olhar para você, segurar em suas mãos e dizer, filho, filha, vá em paz e não peques mais, porque a sua fé do Cordeiro de Deus te salvou nessa noite. E se você tem fé nesse Cordeiro, e se isso é para você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, onde você está.
Amém. É dia de perdão para a sua vida, amém. É dia de perdão para você, amém. O Cordeiro está aqui. O Cordeiro Santo está aqui, amém. O Cordeiro Santo está passeando aí, amém. O Cordeiro Santo está aí do seu lado, dizendo assim: filha, fica tranquilo, não tem vergonha, porque eu estou com a sua mão junto com você. Aquele que nasceu para pisar no Santo do Santo não consegue pisar em outro lugar. E sabe por que você sempre vai sentir um peixe fora da água, distante da presença de Jesus? Porque você foi chamado para nadar no oceano do Espírito de Jesus. Yes. Mas hoje ele se levanta e diz: eu sou o Senhor, eu sou o Rei, eu sou aquele que um dia foi prometido para a tribo de Judá e para todas as línguas, raças, tribos e nações. Eu sou aquele que fui prometido para os muçulmanos, para os espíritas, para os ateus, para os kardecistas. Sou eu, o Senhor, que fui prometido para vocês. Não é Kardec, não é Alá, não é nada além de mim, declara o Senhor. Ei. E a grande explosão não pode ser da teoria da evolução, porque o Big Bang cósmico foi a minha proclamação na cruz ao dizer: está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ele vai ser rei da sua casa de novo. Ele vai ser rei do seu ministério. Ele vai ser rei do seu casamento. Ele vai ser rei no meio dos seus filhos. Ele vai ser rei na sua masculinidade. Ele vai ser rei na sua paternidade. Ele vai ser rei na sua maternidade. Ele vai ser rei no seu trabalho. Ele vai ser rei no seu coração. Porque Ele já é rei.